Olá pessoal, Luiz Flauzino aqui. Estamos começando mais um episódio do podcast Papo de Negócios, episódio de número 4. Eu que vos falo, Luiz Flauzino. Estou aqui com um convidado especial, uma convidada especial, mas antes de revelar para você, na verdade você já está vendo aí na tela, né? Eu tenho alguns recados especiais. Nesse episódio número 4, eu acabei esquecendo de falar sobre mim mesmo, né? Nos episódios apresentei os convidados, mas para você que já me conhece um pouquinho, tem um canal de finanças no portal e eu trabalho com consultoria financeira e de investimentos, tá? Então você que deseja organizar a sua vida financeira, aprender a investir, é só você entrar em contato, os links estão aqui nas redes, tá? Na descrição, é só você entrar em contato. E eu tenho um recado especial para você, antes de apresentar o nosso convidado, a nossa convidada, que eu acabei esquecendo, e uma novidade também, tá? Os episódios anteriores. Então olha só, na verdade o segundo recado, já dei o primeiro recado, se você que tem capacidade de atender mais clientes, você que quer aumentar o lucro da sua empresa, você que realmente quer aumentar as vendas da sua empresa, tá? Ou até mesmo expandir a sua marca, nós estamos aqui com oportunidades para você se tornar um patrocinador realmente do nosso portal, do nosso podcast. Então, se você tem interesse, aqui embaixo vai estar o link de contato para você. Entre em contato conosco para que você possa conhecer um pouco mais e realmente aumentar as suas vendas, alavancar a sua empresa, a sua marca e expandir o seu negócio, tá certo? Enfim, vamos lá então apresentar a nossa convidada de hoje. Lembrando, o Papo de Negócios, o objetivo aqui é trazer sempre convidados, insights e conteúdos para você que já é um empreendedor ou empreendedora ou que deseja realmente abrir o seu negócio. Então, a ideia é, com a história do convidado, você aprender juntamente comigo para que você possa, então, realizar os seus objetivos em relação a isso, tá bom? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui da nossa convidada e depois eu vou passar para ela. Estou aqui com a Daphne Seco, que possui 33 anos, é a esposa do Leandro, é empresária, psicóloga e cristã, formada há 10 anos e atualmente é proprietária, junto à sua sócia Cristiane, né, Zumba, da clínica Reab, situada na cidade de Suzano. Daphne Seco, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Obrigada, Luiz. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, ainda mais falando sobre um assunto que eu gosto muito, né? Que é o papo sobre negócios, Sim. sobre psicologia. São tudo assuntos que aí fazem parte do meu dia a dia, da minha rotina. Muito bom. Que bom. Obrigado pelo convite. E conforme você já viu aí, né? Assistiu um pouquinho antes de estar vindo aqui participar do nosso episódio, a ideia é realmente você compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, para que ajude a pessoa que está nos escutando realmente a conseguir a ter sucesso nos seus negócios, realizar os seus objetivos. Então, conta brevemente, né, o que você está fazendo atualmente, então, um pouquinho mais do seu momento atual e depois a gente volta um pouquinho na história e vamos caminhando aqui, tá bom? Porque chegar até aqui, né, Luiz? Exatamente. Tem todo um histórico, né? Sim, sim. Tem todo um porquê, um pra quê, o que me trouxe aqui. Hoje, o meu atual momento, especificamente nesse ano, né? Esse ano vai fazer uns 2 anos que eu realmente virei empresária, né? Que abri o CNPJ junto com a minha sócia, a Cristiane Zumba, que é a clínica que eu sou a psicóloga responsável e ela é a fisioterapeuta responsável. Então, é psicologia e fisioterapia. Perfeito. Lá na nossa clínica. Então, hoje, eu já saio um pouco do cenário, assim, eu divulgando os meus trabalhos como psicóloga Daphne e focando em divulgar a clínica. Por quê? Porque a clínica tem outros profissionais, Sim. né, de psicologia, com a demanda que tem procura, mas existe uma defasagem no mercado. Olha isso, tem procura, mas é difícil encontrar um profissional e profissional qualificado, Sim. né, que é a demanda para atendimento infantil. Eu não atendo adulto, não atendo criança, nunca atendi na minha vida. Não é muito a minha... Não tenho tato com criança. Né? Eu gosto ali, um adolescente, a partir dos 14 anos em diante. Os adolescentes já são bem desenroladinhos hoje, né? São bem desenvolvidos, é muito legal. Eu gosto muito do público de adolescentes, mas o meu principal público são adultos. Porém, acho que ao longo de toda essa minha trajetória, eu fiz tanto network, eu estive em muitos lugares... Até que muitas pessoas me procuram hoje em dia. Então, eu me sentia muito desconfortável em alguém procurar a mim e falar, tem atendimento infantil? Ah, eu não atendo. E isso era um ponto que eu achava que me incomodava. Então, veio surgindo essa necessidade de ter a clínica e ter pessoas para atender essa demanda que chega até mim. Uma oportunidade. Sabe aquele desconforto de não ter para oferecer o que as pessoas estão precisando? Né, o atendimento infantil, a avaliação neuropsicológica, que hoje está crescendo bastante. Então, assim, eu tô nesse cenário, né? Procurando mais tá ali com a clínica, mas
tentando ficar mais pro lado empresária do que a psicóloga mesmo. Embora a agenda continue ali Sim, trabalhando. naturalmente. Legal. E o que levou você a trabalhar ou a se formar, na verdade, em psicologia? Por que psicologia? É muito engraçada essa história, porque assim, quando eu era adolescente, todo mundo tem aquela história, né? Quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu queria ser isso ou aquilo. Meu sonho era ser bióloga marinha. Eu tinha uma professora de biologia na escola que eu amava biologia, ela me deixou encantada com biologia. Eu não lembro exatamente o que fez eu querer biologia marinha. Eu queria fazer biologia marinha. Eu acredito pelo fato de eu amar o mar, amar nadar. Até hoje eu sou fascinada por isso. Quem me segue sabe que a Daphne gosta de praia. Se a Daphne pudesse, ela largava tudo e ia pra praia, sabe? E quem sabe o dia, né? Sim. A gente fala, até que a praia tá pertinho aqui da nossa região, graças a Deus por isso. Então, assim, eu gostava, esse era o meu sonho. E aí, no último ano do ensino médio, eu tava tão focada, tão voltada ali para as coisas do ministério. A gente tinha uma banda e a gente tocava em vários lugares. Eu era uma adolescente que eu passava a rotina no dia a dia na igreja. E aquela comunhão daquele adolescente que não tem obrigação nenhuma na vida. Ai, que saudade disso. Não tem obrigação nenhuma. Ficava na igreja com os colegas, com os amigos, ensaiando, depois saía. E uma comunhão muito intensa com Deus do nada, Luiz. Eu vou falar a real. Sim. Do nada. Me deu essa vontade de estudar psicologia. Para dizer que não foi nada, tive uma matéria na escola que... No ensino médio ainda? No ensino médio, que a professora... Cada grupo ia falar sobre uma área. E a minha área ficou com a área... Meu grupo ficou para estudar a área da saúde. A área da saúde, né? Da área de humanas. Sim, humanas. E aí eu fui pesquisar e estudei psicologia. Eu sou meio teimosa, porque até no dia da apresentação eu bati boca com a professora. Olha só. Porque ela falou, não, psicologia era 4 anos. Eu falei, professora, com todo respeito, a senhora deu trabalho para eu fazer. Abusada. Eu estudei, são 5 anos de faculdade. Eu ainda briguei com a professora. E aí eu estudando aquilo, foi nascendo no meu coração. Em novembro, assim, no fim do ano, eu falei, terminando. Mãe, pai, último ano do ensino médio. Vou prestar vestibular para psicologia. Os dois falaram, o quê? Tá maluca? E uma observação, eu nunca fui amante, apaixonada pelos livros. Nunca fui da leitura. Minha mãe falou assim, a Daphne nunca vai ser psicóloga. Ela não gosta de ler. Já conhecendo o seu perfil, né? Ela não gosta de ler, né? Mas eu queria, aquilo estava no meu coração, eles acharam que eu ia fazer um semestre, não ia aguentar, mas eles não deixaram de investir em mim. Meus pais sempre investem em mim, né? Isso eu tenho que agradecer a Deus por Muito isso. Bom. E eu fui. Cheguei até aqui, 10 anos depois. 15, né? Porque 5 anos de faculdade. Exato. E 10 de formação. E eu realmente me encontrei. Tudo que eu não consigo imaginar fazendo outro curso. Trabalhando com outra coisa. Sabe? E realmente é isso, assim, na minha vida. Eu vejo isso. Eu lembro até, né, quando nós nos encontramos no encontro lá do NEC de empresários, você falando realmente sobre isso, que é um propósito de vida, né? Se tornou algo que vai além. E querendo ou não, você gosta disso. E nada melhor do que a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Eu comento que às vezes, nem sempre no começo da carreira, às vezes você trabalha com o que gosta, mas você conseguiu isso, se encontrou, né? E hoje tem ajudado pessoas. Sim. E aproveitando, né, o ensejo em relação a isso. Hoje, qual que é a maior demanda? Você falou que trabalha um pouco mais com adolescentes, mas há alguns casos de adultos também, correto? Eu gosto de adolescente, me dou bem com adolescente, mas a maior demanda é adultos. Adultos, boa. Sim. Então, vamos falar agora tanto de pessoas assim, que são profissionais CLTs, mas se você tem alguma demanda também de empresários, empreendedores, quais são as maiores queixas, né? Até para a gente ajudar, por exemplo, a pessoa que está nos assistindo, porque infelizmente a gente sabe que hoje em dia fala muito sobre ansiedade, depressão e estresse, né? Fala-se que ansiedade é o mal do século. Então, você como psicóloga e também empresária, né, querendo ou não, tem um ser humano por trás de você e você também precisa aprender a lidar com isso, né? Sim. Enfim, quais são as demandas que têm surgido, as maiores queixas e depois como a pessoa pode tratar isso para que ela consiga realmente conseguir equilibrar, né, a vida pessoal, a vida profissional, né, e obter sucesso. Sim. Eu estava pensando esses dias e veio uma memória na minha mente. Nada é por acaso, né, Luiz? A gente sabe disso. E eu falei, poxa, eu vou falar com o Luiz justamente num momento sobre negócios. E para eu chegar aqui onde eu tô, eu comecei... Não foi tão fácil, não foi simples, não foi da noite pro dia, nada é da noite pro dia. E veio à minha memória, de fato, isso. Meu primeiro emprego foi no abrigo de moradores de rua. Olha só.
Eu era responsável técnica ali, psicóloga do departamento ali Você já estava formado, já tinha. Foi 2014 Sim. isso. Eu concluí a graduação ali em 2013. E aí, em agosto, por aí, de 2014, eu iniciei nesse trabalho. E conversando, a maioria eram homens. E da maioria, de todos os homens que eu conversei, que estavam morando na rua ou que estavam com alguma dependência química, por quê? A pessoa que chega a ir morar na rua é o que eu sempre falo. Uma pessoa, ela não vai morar na rua porque ela acha isso fantástico, maravilhoso. Tô aqui e vou morar na rua do nada. Né? Vou me tornar um dependente químico porque é excelente, porque eu gosto desse estilo de vida. Gente, por favor, não é. Não existe. Não é. Existe uma história por detrás dessa pessoa e feridas por detrás desse histórico. E uma coisa que naquela época, Luiz, 10 anos atrás, me chamou muita atenção, que de todos os homens que eu conversei, eram empresários que faliram. Todos os homens? Meu pai amado. Você tem uma ideia de número, assim, uma quantidade? Não era uma casa muito grande, Sim. né? Então, mas assim, se tinha 10 homens, vamos dizer que 8, 7 homens... A grande maioria. Ex-empresários. Já tinham empreendido com várias áreas diferentes. Eram homens de talento, talentosos. Eu lembro que eles me contavam algumas coisas que eu falava, nossa, que talento, que pessoa, Não né? acreditava, né? E aí tiveram ali um momento de crise, às vezes crise familiar, que afetou a si mesmo pessoalmente, e aí foi afetando, né, a vida profissional, a carreira, as finanças. E esse homem veio a quebrar financeiramente, essa família veio a quebrar. E por não conseguir, por não saber lidar com essa situação de quebra ou de conflito familiar, por não ter as habilidades psicológicas, porque quem tem? Quem nasce com habilidade psicológica? Ninguém, Você falou Luiz. tudo, aprender essa habilidade. A gente não nasce com essas habilidades. Essas habilidades vêm de fora para dentro. Mas se vem de fora para dentro, se o outro que me ensinou, que me criou, não recebeu também, o que acontece? Ele só vai repassar o padrão, né? Que ele já vivia, né? Repetir o padrão. Continua, né? E isso me chamou muita atenção e isso veio na minha cabeça esses dias, né? Para falar que Sim, isso, de faz total fato, sentido. O nosso emocional, desenvolver as habilidades para lidar com as nossas crenças, com os nossos valores, no momento mal, nos dias maus, que eles virão, ponto final. Isso é um fato. Vai acontecer. Não é? É um fator decisivo para a gente ou abrir o buraco e a gente se afundar nele, ou você usar aquela situação, porque, como a gente sabe, a crise ela é uma excelente oportunidade. Sim. Ela pode ser uma oportunidade para você criar coisas novas, né? O povo brasileiro, eu acho que é um empreendedor extremamente criativo. Eu fico fascinada com o povo brasileiro. Se reinventa o tempo todo, né? O tempo todo. Meu marido, ele gosta muito de carro, né? Carro rebaixado, carro antigo, ele tá ali, né? Fala de carro, fala com ele. E aí a gente fica assistindo os vídeos e aí os caras tem uma coisa que eles falam muito, o brasileiro faz milagre. Pra ter o carro do jeito que quer, pra fazer o que faz no carro, porque aqui custa demais. A contrapartida nos outros países, não. Mais barato. Mas o brasileiro sempre dá uma volta, dá um jeito, do lado positivo, né? Pra conseguir resolver, ter aquilo que ele quer. E isso se espelha no mundo dos negócios. Sim. Não é verdade? Perfeito. Então, só que o que define isso? É o meu estado psicológico. Como eu sei lidar com os meus pensamentos negativos. Você falou tudo, né? Aprender a lidar com isso, né? Sim. Só interrompendo você brevemente. E aí você lidando, né, com essas pessoas que estavam lá, ex-empresários na sua grande maioria, você falou que em algum momento de crise e tal, e hoje se repete isso, se eu fosse assim, os maiores diagnósticos que você consegue identificar hoje, né? E como a pessoa resolver a situação. Sei que assim, né, tem que ter um acompanhamento, mas de forma breve, para essa pessoa, por exemplo, que o nosso perfil aqui, conforme eu disse, são pessoas que querem empreender, já empreendem, e um momento ou outro vai lidar com uma situação de crise, né? Ou um desespero, não estou vendendo, não estou faturando, ou de repente, né, as coisas estão indo bem demais, a pessoa já não consegue fazer uma gestão do tempo, não tem um tempo de qualidade com a família, com os filhos, e de repente isso pode gerar uma crise e chegar ao fundo do poço, Sim. Conforme você disse. Então, assim, os diagnósticos que você viu lá e tem hoje também, os maiores, e como resolver, o que fazer, por exemplo. Sim. Pegando essa demanda de ansiedade e depressão, né? Porque é realmente uma grande demanda da sociedade. Sim. Existem outros transtornos? Existem. Sim, mas falando do cotidiano, do dia a dia, as pessoas estão tendo uma vida muito sobrecarregada. Isso reflete no nosso corpo, no nosso cérebro,
né? Quando a gente fala de emoções, de sentimentos, a gente está falando de um processo que acontece nesse órgão aqui. E a gente esquece porque ele reflete no nosso comportamento. Então, a gente traduz isso como preguiça, falta de vontade. Sim. Você simplesmente não quer. Só para de fazer isso, pronto, e acabou. Para de pensar isso. Mas não é tão simples assim o funcionamento. Exatamente. Tem todo um histórico, tem toda uma razão, tem toda uma raiz para a pessoa dar significado para o que está acontecendo dentro dela, na vida dela, para cada situação. Então, quando a gente tem os diagnósticos de ansiedade, depressão, né, vários tipos de transtornos aí depressivos e ansiosos, é essa dificuldade realmente, essa aprendizagem que a gente levou ao longo da nossa vida sobre quem somos, sobre o que o mundo é, né? Então, a avaliação que eu faço sobre mim, Luiz, ela pode interferir 100% nesse momento de crise. Exato. A forma que eu me enxergo, de fato, ela vai surgir no momento mal. Porque quando tá tudo bem, tá ótimo, é perfeito você se achar incrível quando tudo tá indo bem. Mais fácil, né? Mas e quando não começa a ir bem? Quando a crise aparece? Quando as coisas começam a sair do seu controle? Como que você se avalia? E aí existem, né, as tendências psicológicas, que isso é meio que um padrão. Um padrão. Alguns né, de algumas pessoas. Repetir. Elas têm esses padrões de pensamento. O padrão de avaliar a situação. Então, quando a pessoa ela tem esse padrão de se autoavaliar sempre o centro do problema, é eu que não consigo, eu que não sou capaz, tudo acontece comigo. Tá vendo? A minha família ninguém conseguiu, por que que eu vou conseguir? Nesse momento, nesse estágio, a pessoa ela já não enxerga todo o histórico, toda a caminhada que ela conseguiu adquirir até ali, que com certeza já é de sucesso, e olha só para o problema, foca apenas no problema. Isso já é disfuncional, entendeu? Sim. Então, quando a gente trabalha na terapia, que existem várias abordagens, Fica né? uma visão míope, né? Só no problema ali. Existem várias abordagens, Sim. né? Cada psicólogo trabalha com uma. Dentro da abordagem que eu trabalho, Luiz, a gente foca muito nessa questão de crenças, de valores, de pensamentos. E são eles que definem como eu vou lidar com esses desafios. Mas a dica mais importante de todas é que a gente não precisa passar por isso sozinho. O ser humano tem essa tendência de querer dar conta, de querer resolver. A gente aprendeu em algum momento na nossa vida que é comigo, pronto e acabou. Se fechar ali na sua casinha, né? E não querer falar nada com ninguém, não compartilhar. Não pede ajuda, não pede socorro. Hoje o meio de comunicação existe para quê? Eu conheço o Luiz, eu sei que o Luiz trabalha sobre finanças, eu vou tentar me aproximar com ele, porque pode ser que ele consiga me dar uma orientação. Mas a gente primeiro olha para nossa limitação. Ah, mas como que o Luiz vai me dar atenção? Ele nem vai me responder uma mensagem. Quem sou eu para ele responder uma mensagem? Algo na mente dela, né? Sendo que nem tentou, nem fez o teste, por exemplo. Eu preciso de terapia, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu nem mando mensagem, eu nem negocio uma sessão, eu nem pergunto se existem outras formas de tratar essa minha demanda que não seja talvez com a psicoterapia. Por quê? Hoje, entrando no cenário da psicologia, Luiz, o psicólogo não pode viver só de atendimento clínico, financeiramente falando. Sim. Porque é desgastante mentalmente para o psicólogo, né? Hoje nós estamos lá com a galerinha que mais sofre de burnout. Então, nós temos que estar alertas. Eu preciso trabalhar, mas talvez eu preciso alcançar mais com menos tempo. Exatamente. Só o pessoal que está nos acompanhando saber brevemente o que é o burnout, de forma bem simples, pessoal, saber aqui. Nem todo mundo sabe, né? O burnout, ele é quando, para dizer uma forma bem simples, é uma estafa mental, né? Que acontece no contexto de trabalho, tá? Então, assim, é quando a pessoa ela já está extremamente esgotada. E esse burnout ele tem sintomas idênticos, muito parecidos com o de uma crise ansiosa ou depressiva. Os sintomas que a pessoa sente, ansiedade, por exemplo, o que acontece? Que é, por exemplo, quando a pessoa não consegue se concentrar, ela tem muita, né, respiração fadigada. Aquela fadiga. E é muito particular. Tem pessoas que têm sintomas muito específicos. Tem pessoas que se assustam com tudo, com muita facilidade. Dificuldade de ler, né? Como eu falei, de concentrar. Faz coisas demais, às vezes a gente não percebe. Crise depressiva por qualquer coisa, fica chorando, né? Já tem um desafio ali, já esgota, já chora, se isola, evita o convívio social.
Então, assim, só um profissional para entender isso é uma depressão, isso é uma ansiedade ou se isso é um burnout. Porque a pessoa está fazendo muito e não está tendo descanso. E a gente vive uma época em que realmente as coisas acontecem tudo muito rápido, né? Mas, E a pessoa, ela quer saber de tudo, fazer tudo ao mesmo tempo, e se ela não tiver realmente esse controle... Então, pessoal, vamos lá. Eu vou tentar fazer um resumo aqui do que a Daphne falou até então. Para você, então, olha só. Foi muito importante você compartilhar essa história que você falou lá de quando você começou. Porque tem a ver e faz muito sentido. Porque qual é o nosso objetivo aqui? Você ter sucesso no seu negócio, não só financeiramente. Todo mundo quer dinheiro no bolso. Mas o que adianta você ter a sua conta bancária recheada, tá faturando aí seus milhares, seus milhões, se você perder a sua família, perder a sua saúde? Então, não. Nosso objetivo é que você realmente tenha sucesso em todas as áreas da vida. E aí você precisa aprender, né, a ter as habilidades que ela falou, você reconhecer as suas emoções e buscar ajuda, né? Não é vergonha para ninguém, né, você admitir isso. E, na verdade, é um ato, acho que nobre, não só por você, como também as pessoas que você ama. Então, você está trabalhando para quê? Para dar uma condição de vida melhor, né, para a sua esposa, seu esposo, seus filhos, a sua família. Então, eles merecem isso. Não espere chegar a uma situação crítica, por exemplo, em que você, de repente, fala, nossa, não consigo mais. E aí, aos poucos, conforme ela falou, né, não foi do nada que a pessoa foi morar na rua, ou de repente cometeu até um caso mais grave, né? Tirou a própria vida, enfim. Exato. Não, é um processo que vai desencadeando ali. Né? Igual o Titanic, ele não afundou de uma vez, foi aos poucos, né? Entrando água ali. Então, peça ajuda, né? Reconheça realmente o seu momento atual, não é vergonha para ninguém. Tá fazendo bem para você e fazendo bem para sua família também. Sim, e assim, a gente precisa também aprender a identificar amigos. Falou tudo. Bons amigos, boas amigas, que você pode chegar e falar, olha, estou tendo dificuldade nessa área. Vai chegar a hora que aquela pessoa, ela vai ter um limite na ajuda dela. Que é legal ter a ajuda de um profissional, entendeu? Mas, gente, hoje tem tanto psicólogo aí nesse mundo. Será que você não tem um amigo, alguém que você pode tirar uma dúvida, conversar, abrir sua mente? E o pessoal tem muito preconceito, né? E, assim, eu mesmo tinha um pouquinho, acho que... hoje tá um pouco menos, mas ainda tem. Sim. Você vai passar com o psicólogo. Ah, você tá louco, né? Tem essa mania. Gente, fulano tá passando com o psicólogo, tinha um grande preconceito, né? Sim. Gostaria que você aproveitasse e desse um recado também para essa pessoa. Embora você já falou um pouquinho, né, da importância de passar com um psicólogo. Eu já passei, né, já fiz terapia também, e eu vi a importância que é realmente fazer isso. Então, a mensagem para tirar esse bicho-papão das pessoas que ainda tem esse receio, esse preconceito também. O que você diria para essa pessoa? Esse empresário, principalmente. Sim. Na verdade, acredito que as pessoas, elas tinham essa crença porque, de fato, elas tinham ou têm essa ainda tendência de chegar quando a coisa já tá no limite. Você falou tudo. E aí você faz essa leitura. Faz o preventivo. Ela faz essa leitura de que eu tô maluco. Então, eu ter chegado no nível de ter que procurar um psicólogo é um dos piores. Verdade, verdade. Então, se talvez a gente entender que a hora de procurar um psicólogo é a hora que eu estou prevenindo, que eu estou identificando que algo não está legal, e a tendência é sim piorar. Sim. Não quero ser pessimista, mas em muitos casos é piorar e para tratar é cada vez mais difícil, dói cada vez mais, vai sair mais caro, vai talvez precisar de um médico também associado ao tratamento. Então, a questão de pensar que é coisa de louco é porque talvez muitas pessoas procuraram no limite do limite. E se deu-se esse nome de estou louco. Exato. Porque eu me sinto louco. Eu não consigo pensar direito, não consigo decidir. E nem se compara, né? Tipo, a loucura, teoricamente, é um nível muito mais alto, né? Que às vezes as pessoas acham que é. E a gente nem usa esse termo. Nem um termo. Né? Então, é porque realmente, se você se sente, se você se identifica que você está com dificuldade de realizar as coisas que você gostaria. Boa dica. Se você tem dificuldade ali de ter foco, objetivo, que você começa, que você não termina, que muitas coisas fazem você dispersar, distrair, sair ali do seu planejamento, né? Ou aquele cansaço, né? Você gostaria de ir até as 8 da noite, mas só foi até as 6. O que está acontecendo? O corpo, a mente, eles dão sempre sinais o tempo todo. Mas esse sinal, talvez, a gente interpreta como uma fraqueza. Não é uma fraqueza. Que é sempre mais, né? Isso não é uma fraqueza. Isso é o seu corpo dizendo que você é um ser humano. Tem um limite. E que existe um limite. Né? Porque eu preciso levantar, eu preciso ir num banheiro, eu preciso beber água. Quantas pessoas, Luiz, não vão ao banheiro, não bebem água? O home office aí com a pandemia. Simples, né? Eu lembro que eu atendi muitos pacientes na pandemia online. E quantas pessoas relatavam, Daphne, eu não levanto não para ir no banheiro. Eu sento aqui no computador e eu fico. Faz um mal terrível.
E aí é um problema físico, é um problema emocional, tudo vai se tornando um acúmulo. Então perceba como está o seu corpo, a sua mente, o seu nível de cansaço. Você se irrita com facilidade? A sua tolerância diminuiu com seus filhos quando você chega em casa? De repente se estressa, né? Grita com as crianças, com o esposo, Sim, enfim, só que desconta. aí a gente fala, não, eu tô louco, o problema é comigo. Não, você é um ser humano, tudo bem. É que é bem provável que você está fazendo muito mais que um ser humano deveria fazer, que é o que está acontecendo Exato. geral no mundo. As pessoas querem fazer tudo, né? Isso aqui é bom. Mas isso aqui, a mulher de antigamente não tinha isso na mão, Luiz. A mulher de hoje, ela cozinha com isso aqui na mão, ela trabalha com isso aqui na mão, ela fala, cuida dos filhos com isso aqui na mão. Ela dirige com isso aqui na mão. O homem também. Ou seja, o mundo está igual ou está diferente? Está diferente. Então, por que a gente fica falando, por que as pessoas hoje estão tão doentes? Para mim é muito simples a resposta. Né? Estamos, sim, tendo acesso a muito mais conteúdos do que tínhamos antes. E é muito mais do que o nosso cérebro aguenta. Você falou e deveria aguentar. Impor limites, né? Então, acho que fica mais uma lição para você. Novamente, pedir ajuda, já falamos sobre isso. Começar a enxergar esses sinais, né? E impor limites, né? Nós temos realmente esse desejo. E agora eu gostaria que você falasse para essa pessoa que ela já tem um negócio, ou ela quer começar um negócio. Você como empresária, como empreendedora. E antes de falar um conselho final, qual foi a maior decisão, a decisão mais difícil que você teve que tomar até hoje em relação à sua vida profissional? Compartilhar isso e depois uma dica final. Tá. Ou duas, de repente. Para mim, ser psicóloga é um chamado, ser empresária também. Sim. Sabe, Luiz? Eu acho que vamos falar aqui do setor, considerando psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, educador físico, né? Essa galera aí da área da saúde, Sim. Que é a minha turma. A gente tem ali as clínicas, os hospitais, temos os convênios, temos diversos lugares para trabalhar, no caso, educador físico, uma academia, né? Eu acho que a gente primeiro precisa identificar, fazer esse paralelo. Qual é a minha expectativa de vida? Boa. De estilo Onde de você quer vida. chegar, anota aí. Como eu quero estar? O que eu quero fazer? Como que eu quero que seja o meu dia a dia comigo, com a minha família? Qual que é a minha expectativa financeira? Sim. Que eu quero proporcionar para mim, para minha família, né? Eu acho que são esses dois, porque são os seus princípios, né? Esses são os seus princípios. Eu sou muito regida pelos meus princípios espirituais, né? Por ser cristã. Então, é claro que eu tenho sonhos grandiosos, mas acima dos meus sonhos grandiosos existe o equilíbrio. Porque o céu é o limite, Luiz. Sim. É sempre possível ganhar mais, você não concorda comigo? E hoje a gente tá num mundo que sempre se diz isso. Você entra na internet, tá todo mundo falando o tempo todo. Não para. Olha, cuidado com essa crítica que eu vou fazer, mas é uma crítica. Aparece muito, né, porque é minha área. Psicólogos vendendo, né, te ensinando a ganhar mais no consultório. Acho legal, acho que a gente precisa entender que isso é possível. Sim. Porque eu vejo um monte de gente se formando na faculdade, se enfiando em empregos que paga pouquíssimo, fecha a agenda e não consegue ter qualidade de vida, não consegue se alimentar bem, cuidar de si mesmo e nem tem horário para pensar em crescer. Sair da caixinha ali. Eu abri a clínica e eu identifiquei isso. Pessoas que não tinham agenda para fazer um atendimento particular porque estavam atendendo muito convênio. E o atendimento do convênio, se atender 8 horas no convênio, talvez você atenda 2 no particular e você tira o mesmo em um dia. Então, qual é o limite? Quais são as minhas prioridades? E incluir tempo de qualidade com você, com a sua família. É sempre possível ganhar mais. Só que o que isso vai me custar? É importante encontrar o seu equilíbrio. Eu busco isso na minha vida, sabe? Eu acho que como empresários nós temos que tomar este cuidado. O mundo, a gente é bombardeado. É papel do vendedor fazer você comprar. Não é, Luiz? Com certeza. Só que você, antes de comprar, antes de analisar aquela proposta ou aquela pergunta, olha aqui, ó, a chamativa que eu escuto, que eu leio aqui. Como você é psicólogo e não tá tirando 15 mil por mês na clínica? Já coloca lá um valor, né? Se você não tá atingindo isso aqui, alguma coisa tá errada. Mas esses dias eu vi um valor exorbitante. Eu converso com o meu marido, eu falo assim, uma pessoa pode falar assim, nossa, se sentir mal com isso.
Mas um mal, não um mal que vai fazer ela agir, um mal que vai fazer ela se denegrir. Existe todos os tipos de personalidade. Eu fico preocupada como psicóloga com essa pessoa que olha isso e fala, meu Deus do céu. Ou não só psicóloga, em todas essas áreas que eu falei. Sim. O que eu tô fazendo de errado? E começar a entrar numa crise, porque eu vejo pessoas entrando em crises emocionais, crise de personalidade, crise de identidade, por não estar vivendo o padrão que se prega poder viver. Exatamente. Mas eu preciso realmente... Os bastidores ninguém sabe, né? O que me custa? O que me levou a chegar a ganhar 20 mil da clínica? 20, 30, sei lá o que estão divulgando aí. Ganhar, como diz, um valor, mas perder em outras áreas, né? Aí chegar a uma situação mais deplorável, realmente então, não faz sentido. É aprender a levar tempo. Uma coisa que a geração de hoje não sabe. Por quê? Tem um monte de gente ensinando a ganhar 20 mil da noite pro dia no consultório. Mas uma trajetória de profissional não se ganha em um ano investindo no marketing. Leva tempo, tem toda uma estratégia. Você tem que estar colado com quem tem histórico. Perfeito. Então, da noite pro dia, você não vai conseguir. Você pode até conseguir, mas você vai ter muitos prejuízos psicológicos, pessoais. E às vezes financeiro também. Ter esse equilíbrio, sabe? Mas eu sou super a favor do empreendedorismo. Esse foi o meu chamado. Deus me chamou para isso e eu fui porque eu confiei na palavra de Deus. Sim. Porque por mim, com certeza, eu ia adorar estar no concurso público batendo meu cartão. Tá ali tranquila, sem muita preocupação, muita perspectiva, mas não estaria cumprindo seu chamado, né? Dá um baita trabalho ser empresária, mas eu adoro e amo ver os desafios que eu enfrento todos os dias e olhar para trás e ver o quanto eu tenho evoluído, né? E isso é bem da minha personalidade também. Que bom. Entendeu? Gente, então assim, dicas valiosas para você, como pessoa, como empresário também, é a hora de você colocar em prática, tá? Repito, não tenha medo de pedir ajuda, não é vergonha para ninguém, tá bom? Daphne, agora eu quero que você deixe o seu recado final, né? Fala das suas redes sociais para as pessoas que quiserem te seguir, acompanhar o seu trabalho, enfim, venda o seu peixe aí para a gente encerrar. Sim. Pode falar nessa câmera. Então, agora, atualmente, a gente tem a Clínica Rehab, que o nosso Instagram é @clínica_rehab, né? E lá a gente tem atendimento infantil, adolescente, adultos, idosos. A gente também tem acessibilidade para quem tem cadeira de rodas, né? Para quem precisa... Que a minha sala fica no alto. Então, a gente tem uma outra sala também. Temos outros profissionais para atender a demanda da sua família. Top. Sabe? É isso. A gente quer acolher a sua família. Que você chegue com um problema e a gente vai trazer a solução. Mas você sabendo que leva tempo, né? Porque a psicologia não é da noite pro dia. Mas você vai encontrar acolhimento, confiança, segurança na Clínica Rehab ali junto com a minha equipe. Né? E também temos fisioterapia, RPG, pilates. Então, é físico e emocional lá. Top. Já resolve tudo, né? E quem tiver interesse em acompanhar a minha rotina pessoal é no @DaphneSeco, né? Que aí tem minha vida pessoal, espiritual, rotina como empresária e o meu crescimento. Eu acho legal compartilhar o meu crescimento. Isso é muito bom. Né? Mas acompanhe a Clínica Rehab, ela fica em Suzano e tem sido, assim, um ambiente de acolhimento, de cuidado, né, com a vida das pessoas, porque esse é o nosso objetivo, trazer resposta, solução. Eu não quero ver mais as pessoas sofrendo, Luiz. Tá certo. Eu já atendi muitas pessoas que sofrem demais, já passaram por muitos profissionais e não têm respostas. Então é isso, gente. Uma excelente profissional para você. Eu espero que você tenha curtido esse episódio. Deixa aqui a sua curtida, né? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se inscreva no canal para você acompanhar os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo episódio. Papo de Negócios, compartilhando história de sucesso. Daphne, mais uma vez, gratidão. Deus abençoe. Eu que agradeço. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente. Até o próximo.